Muito boa noite, está começando agora o programa Armazém, trazendo as novidades culturais aqui de Caxias do Sul e também da Serra Gaúcha. No programa de hoje, nós vamos conversar com a escritora caxiense Súzia Camiá, que está lançando seu primeiro livro solo sobre piratas. Mas antes de falar com ela, você confere a agenda cultural aqui da região. Tangos e Tragédias é o espetáculo da FenaChamp de amanhã. A apresentação inicia às 10 da noite no palco principal do pavilhão. O ingresso custa R$10. Sábado acontece o Sarau Tete a Tete dos produtores de arte e cultura de Flores da Cunha. O evento inicia às 9 da noite no Cadillac, em São Gotardo. O tema do sarau é a arte livre e o palco está aberto para quem quiser mostrar seus trabalhos na música, literatura ou teatro. A entrada é franca. Hoje o nosso Armazém Ensaio abre as portas para histórias de piratas e recebe a escritora do livro Código dos Mares, Os Contos do Tempo. Tudo bem, Suzy? Seja bem-vinda ao nosso Armazém aqui. Tudo ótimo contigo. Tudo também. Suzy, então esse livro é o teu primeiro lançamento solo, né? Isso, é meu primeiro livro solo, apesar de já ter começado na publicações desde 2009, esse é meu carro-chefe. E qual é a história desse livro aqui? Então, esse meu livro ele é de literatura fantástica, infanto-juvenil. Eu abordei toda a temática sobre piratas e ele se passa num mundo fictício. Quando eu escrevi ele, apesar de ter pesquisado sobre piratas, isso aquilo, eu disse assim, não, vai ter que ter um mundo fictício que é a Sociedade da Alvorada. O que tem nessa Sociedade da Alvorada? Tem dois reinos, Or e Nevui. Or é o reino dos bárbaros, dos amarantos, e Nevui, que é o reino dos gélidos, que comanda os dragões brancos, tem toda uma mitologia por trás. E eles estão sempre em conflitos, porque são os únicos reinos. A princípio, eles estão sempre em conflitos, à busca de mais territórios, mais riquezas. E o que acontece? Na Sociedade da Alvorada tem a lenda de um terceiro reino, o Equalium, que é um reino místico. Como que na nossa... hoje a Terra tem Atlântida, por exemplo. Sim. Na Sociedade da Alvorada tem Equalium, que é um reino assim místico de magia, onde que o pessoal de Or e Nevui não conhece magia. Apesar de ser um livro fantástico, eles não conhecem magia. Mas Equalium, sim. Então, eles estão sempre em busca desse reino mágico de Equalium, só que eles não têm as pistas desse reino. É só uma lenda dos dois povos. Só que para chegar a esse reino, a única coisa que eles têm certeza é que tem um mapa. Tem um mapa mágico, e onde encontrar esse mapa mágico, ninguém exatamente sabe onde. Aí que entra os piratas. Porque os piratas, eles vivem assim, sem reino nenhum, vivem nos mares. Nos mares, vivem ali, tipo, toda hora até roubando, hora roubando do Or, hora roubando do Nevui, as coisas e tal, eles têm vida própria. O capitão dos piratas é o Alan Taus. Então, ele é exatamente um aventureiro, assim, que não quer saber de ninguém. E ele também está atrás de Equalium. Além dos dois reinos, ele também está atrás de Equalium. E esse é o primeiro volume, na verdade. Vai ter continuação esse livro? Tem continuação. Esse é o primeiro volume, onde que eles vão atrás de Equalium, descobrem se Equalium existe, não, o que está acontecendo ali, o que vai mudar na Sociedade de Alvorada, se eles descobrirem Equalium, que vai mudar para todo mundo. E tem a continuação dos outros volumes que vão sair ano que vem, já tem data, vai ser em agosto e dezembro. E esse é o teu primeiro livro solo, mas tu já tem outras publicações que inclusive estão aqui no nosso estúdio, né? Explica pra gente o que são esses livros. Esses livros aqui tem algumas publicações que são de poesia, por exemplo... A Sombra do Corvo é de poesia, o Versos Vampíricos é de poesia. Os outros é tudo no ramo da literatura fantástica, que é o que eu escrevo. E por que literatura fantástica? Eu gosto de escrever de tudo, sempre gostei de escrever de tudo. Só que a fantasia, para mim, literatura fantástica, sempre eu tive aquela visão não infantil. A literatura fantástica, para mim, não é aquela visão infantil, eu até falo nas palestras disso. Não é aquela visão assim que tu exatamente quer fugir do mundo só porque exatamente tem uma síndrome de Peter Pan, digamos assim. Não, para mim é uma forma de entender a realidade. Então, eu gosto de criar literatura fantástica, assim, outros personagens para entender a realidade. É uma forma, assim, de escapismo, claro, mas uma forma de eu ver o mundo de outra forma. E tu escreve também contos, poesias? Eu escrevo contos, poesias. No meu blog eu escrevo muitas crônicas, textos, assim. Eu comecei com isso. E eu estudo tecnologias digitais aqui na UFCS, porque meu foco é trabalhar também com roteiro de jogos e cinema. Então, certo. Sempre gostei de criar personagens expandindo os mundos, não só na literatura, mas
em outras partes. Então, para mim, eu não tenho, tipo, embora as minhas maiores publicações sejam de fantasia, eu não tenho, assim, projetos só nisso. Eu tenho outros projetos, futuros livros em outros gêneros, em outras áreas e tal. E falando em tecnologias digitais, tu conseguiu a publicação desses livros pela internet, né? Como é que foi isso? Foi pela internet. Em 2007, eu entrei no mundo da informática, criei um blog e comecei a divulgar esse blog. Quando eu divulguei esse blog pela internet, fui divulgando em fóruns e tal, passaram 2 anos, em 2009, e aí eu descobri num fórum que estavam selecionando contos para uma antologia. Eu li o regulamento, gostei, disse assim, vou mandar para ver o que dá. Mandei 2 contos, os 2 foram selecionados, era a antologia Grimoire dos Vampiros, e foram surgindo novos convites, não foram só seleções para as outras antologias, mas muitos eu fui como autora convidada, porque o pessoal acabou acreditando na minha escrita e tal, e eu fui indo. E cada vez que eu ia nessas antologias, ia participando, eu ia percebendo que eu ia crescendo minha escrita e também aprendendo mais sobre o mercado editorial, que não era bem assim Claro. publicar, né? E eu também fui me programando por tempo, né? Porque assim, publicar um livro tem que ter tempo para viajar, para divulgar, para ir atrás, preparar, sabe? Eu acho que tem que estar bem feitinho para o público. E foi passando o tempo, e aí 1 ano atrás, eu disse assim, não, agora está na hora de eu vou publicar meu livro, tô com Carreira uma ideia solo. legal. Já está na hora de colocar no mercado, já tem o pessoal que me pede o livro solo pelas antologias, aí quando sai o teu livro solo, né, E tu tá divulgando em todo o Brasil, né? Rio de Janeiro, tá indo pra Fortaleza. E nesse fim de semana vai estar onde? Gramado. Em Gramado. Gramado, na Feira do Livro de Gramado. Eu lancei o meu livro em Passo Fundo, no dia 31 de agosto. Passei 5 dias na Bienal do Rio, em eventos em São Paulo, tem feiras direto lá, eu vou direto para lá. E na Feira do Livro de Caxias, e agora os próximos é em Gramado, Nova Roma, Fortaleza. No final do ano vai ter uma coisa bem legal, que as escolas de lá contrataram vários escritores, que a gente tem mochila literária, é o nome. E nessa mochila literária é uma tora de vários escritores. E eu vou estar em Fortaleza e tem 2 escolas de lá, estaduais, que elas contrataram e elas estão pesquisando sobre o autor para ir lá fazer palestras e tal. Então, todo dia eu recebo e-mail, e aí, Suzy, dos alunos, o que tu gosta de fazer, como é que me conta sobre ti e tal, porque eles estão pesquisando sobre isso e eu vou nas escolas apresentar meu livro. Então, quando eu vou nas escolas, eu vou fantasiada de pirata, eu faço mapa ao tesouro, sabe, para brincar com eles. Então, não é só publicar o livro, é toda para eles entrarem na história mesmo. Então, é isso que eu tô batalhando e tô levando e divulgando meu trabalho assim. Tá certo então, Suzy. Muito obrigado pela tua participação aqui no nosso programa. Eu que agradeço. E o Armazém de hoje fica por aqui. Tenham todos uma ótima noite e a gente se vê amanhã. Até lá!